Feche os olhos por um instante e respire profundamente. Imagine seu coração em silêncio. Sinta o ritmo dele, calmo, constante, suave. Cada batida, cada pulsar, trazendo você de volta ao agora. E enquanto você respira, se permita simplesmente ser, sem pressa, sem a necessidade de ir a lugar algum. Só o ser. A vida tem suas maneiras misteriosas de cobrar o que escolhemos, de cobrar o que pedimos. E talvez você esteja nesse momento olhando para tudo que foi feito e perguntando: por que tudo isso não faz sentido? Você pode estar se sentindo desconectado, perdido em meio a tanto que foi desejado, mas que no fundo parece vazio. Ou talvez o peso das suas escolhas tenha se tornado uma sombra silenciosa que te persegue. Sabe aquela sensação de que a vida parece cobrar algo além do que se pode dar? Esse é o preço oculto das escolhas. O que você não vê, o que fica atrás dos olhos, nas entrelinhas do seu coração, é o custo que a vida cobra de nós, sem que tenhamos consciência disso. Não é sobre dinheiro, não é sobre bens materiais, é sobre algo mais profundo, algo que se inscreve nas células do nosso corpo e se reflete nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. A cada escolha que fazemos, não só damos um passo em direção ao que queremos, mas também abrimos mão de algo. E o que será que estamos abrindo mão? Será que estamos pagando um preço mais alto do que imaginamos? Um preço que talvez ainda não tenhamos percebido. Esse preço não está naquilo que adquirimos, mas no que deixamos para trás, nas oportunidades não vistas, nas emoções não processadas, nas energias que nos consumiram e que nos distanciaram do nosso próprio ser. E o que acontece quando deixamos de lado esse controle? Quando aceitamos que a vida é maior do que o que imaginamos? E se, ao invés de tentar forçar as coisas, nos entregássemos ao fluxo natural, ao movimento do universo? Se você conseguir soltar, liberar a necessidade de controle, a vida começa a se abrir de uma maneira muito mais ampla e verdadeira. A vida tem algo para você. Sempre teve. Mas às vezes, a resistência em controlar é o que nos impede de enxergar as possibilidades infinitas que o universo coloca à nossa frente. Nesse momento, você se sente cansado, sobrecarregado pelo desejo constante, pela luta para manter tudo sob controle. Eu vejo você. Eu vejo sua dor, seu cansaço. E posso te dizer uma coisa? Esse desejo incessante, essa busca implacável, não é o caminho para a felicidade. Não é. O caminho não está no desejo. O caminho está no soltar, no permitir-se viver. Bruce Lipton nos lembra que nossos pensamentos moldam nossa biologia. E quando insistimos no controle, na busca incessante, nosso corpo, nossa mente, nossa alma pagam o preço. A saúde mental e emocional, quando não reconhece essa resistência, começa a se desgastar. E o preço disso é profundo, mas não precisa ser permanente. A boa notícia é que a mudança é possível. É possível alinhar sua energia com o fluxo natural, com a frequência da paz e da aceitação. E então, o que você vai escolher? Seguir a luta sem fim ou permitir-se fluir? O que acontece quando você decide parar de lutar contra o que é e começar a aceitar o que está diante de você? A resposta está no silêncio do seu coração, no espaço entre uma respiração e outra, no lugar onde você finalmente se encontra com a verdade do seu ser. O que é o preço oculto das escolhas? A vida, em sua imensidão, nos dá a oportunidade de fazer escolhas a cada momento. E cada uma delas carrega consigo um preço que muitas vezes não conseguimos ver imediatamente, mas que se revela no tempo, na forma das pequenas e grandes consequências que nos afetam. Esse preço não está escrito em nenhum papel, não aparece nas faturas de nossas contas. Está guardado em algo muito mais sutil, mais profundo. Ele se esconde na nossa energia, na nossa alma, no nosso inconsciente. Cada escolha, por menor que pareça, cria uma onda, uma reverberação que vai além do que podemos perceber com os olhos. Quando tomamos decisões, estamos moldando nossa realidade, nossa trajetória, nosso ser. Mas o que estamos deixando para trás? O que estamos sacrificando para seguir um caminho que muitas vezes nem sabemos se é o nosso? O preço oculto está nas renúncias não percebidas, nas portas que não abrimos porque escolhemos outras.
no amor que não vivemos porque escolhemos o medo, na paz que não sentimos porque a ansiedade tomou o lugar. Cada decisão que tomamos carrega um custo que vai além das consequências imediatas. Um custo que muitas vezes vai se acumulando sem que percebamos. Cada um de nós tem suas próprias escolhas e, ao mesmo tempo, seus próprios custos invisíveis. Eles não têm uma etiqueta visível, mas estão lá. Na dor não processada, nas cicatrizes emocionais, na sensação de que a vida poderia ser diferente, mas por algum motivo não foi. Talvez você olhe para o que escolheu e, com um suspiro profundo, se pergunte: foi isso mesmo o que eu queria? Você pode estar nesse ponto agora, perguntando-se por que as coisas não estão indo como planejou, por que seus esforços não parecem resultar da forma que você esperava. Talvez o preço que você está pagando seja o preço de uma escolha feita em um momento de medo, em um momento de dúvida, em um momento de falta de clareza. Ou talvez seja o preço de não se permitir fazer escolhas mais autênticas, mais conectadas com o seu verdadeiro ser. E isso não é culpa sua. Isso é simplesmente o reflexo de um processo natural da vida. Todos nós temos nossas próprias lições a aprender e, muitas vezes, o preço oculto vem para nos ensinar algo, para nos despertar para a necessidade de mudança, de transformação. Ele vem para nos fazer refletir. Será que o que estou escolhendo está alinhado com minha verdade mais profunda? A armadilha da crença no controle. O controle, esta palavra que tem tanto poder em nossas vidas, mas que ao mesmo tempo nos aprisiona. Vivemos em um mundo que nos ensina a controlar, a dominar, a manipular os eventos ao nosso redor. Mas o que acontece quando essa busca por controle se torna a nossa única realidade? O controle nos faz acreditar que somos capazes de moldar cada aspecto da nossa existência, que podemos impedir que as coisas saiam do nosso plano, do nosso alcance. E ao fazer isso, nos distanciamos da verdadeira essência da vida, que é fluida, imprevisível e cheia de mistérios. E o mais curioso disso tudo é que, ao tentar controlar o futuro, criamos um obstáculo no presente. O futuro é uma construção que ainda não existe, e a tentativa de moldá-lo conforme a nossa vontade cria um vazio, uma desconexão entre quem somos agora e o que a vida está nos convidando a ser. Ao invés de vivermos o momento presente, ao invés de ouvirmos o que ele tem a nos ensinar, nos perdemos no futuro. Tentamos desesperadamente planejar, controlar, prever. E o que acontece com isso? A ansiedade cresce, a paz interior desaparece e a sensação de que estamos sempre atrás daquilo que queremos se intensifica. E mais uma vez, ficamos presos na ilusão de que o controle é a chave para a felicidade. Você pode estar se perguntando agora: e se eu não controlar? O que acontece com os meus desejos? O que acontece com o que eu quero para a minha vida? A verdade é que, quando deixamos de controlar, não estamos abandonando nossos desejos. Estamos permitindo que eles se alinhem com algo maior do que nós. E é nesse alinhamento que o verdadeiro poder se revela. Ao confiar que o universo sabe o que é melhor para nós, ao se entregar ao fluxo natural da vida, você começa a perceber que o que o universo tem para você é muito mais grandioso do que aquilo que você poderia controlar. Agora pare por um momento e se pergunte: qual é o preço de resistir ao fluxo? O que você perde quando insiste em controlar aquilo que está além do seu alcance? O que você deixa de viver, de sentir, de experimentar, quando não se permite simplesmente ser? O controle pode parecer seguro, mas a verdadeira segurança está na confiança, na entrega, na aceitação do que é, no momento presente. E é nesse espaço, livre de controle, que você encontra a paz. Exploração do conceito de fluxo natural versus o esforço incessante. A vida, em sua essência, é como uma correnteza, fluindo sem esforço, sem pressa. Quando tentamos controlar o seu curso, o que realmente estamos fazendo é lutar contra algo muito maior do que nós. O fluxo natural da vida está sempre em movimento, sempre nos convidando a seguir seu ritmo. Mas, em vez de nos entregarmos, muitas vezes insistimos em nadar contra a corrente. Achamos que, para chegarmos onde queremos, precisamos forçar, lutar e nos esforçar incansavelmente. A realidade, no entanto, é que o esforço incessante muitas vezes nos distancia daquilo que realmente desejamos. Joe Dispenza fala sobre isso em suas palestras e livros.
Ele nos lembra que, ao tentarmos controlar o futuro, estamos, na verdade, bloqueando as oportunidades que surgem naturalmente. Quando buscamos controlar a vida com uma força constante, nos desconectamos do que está disponível para nós neste momento. As oportunidades, as respostas, os caminhos que realmente têm a ver conosco, muitas vezes, são bloqueados por essa obsessão em fazer tudo de acordo com o nosso próprio plano. Nos esquecemos de que a verdadeira sabedoria está em nos alinhar com o fluxo do universo, em nos conectar com aquilo que já está em movimento, em nos deixar levar pela correnteza da vida, que é mais inteligente e sabia do que nossa mente limitada pode compreender. Agora pare e pense. O que você tem tentado controlar na sua vida? Onde você tem colocado tanto esforço, mas parece que as coisas ainda não se alinham como você gostaria? E se, ao invés de insistir no controle, você se permitisse fluir, como o rio que segue seu curso sem resistência? O que seria possível para você se você simplesmente se entregasse ao fluxo natural da vida? O paradoxo do desejo. O desejo, essa palavra carregada de intensidade, de ambição, de sonho, ele nos move, nos impulsiona a buscar o que acreditamos ser necessário para a nossa felicidade. Mas será que o desejo por si só é realmente o caminho para a realização que tanto buscamos? A sociedade nos ensinou a acreditar que, se desejarmos algo profundamente e fizermos o suficiente para alcançá-lo, seremos felizes. Mas a verdade é que o desejo, muitas vezes, nos afasta daquilo que realmente queremos e precisamos. O desejo, em sua essência, é uma busca externa. Ele nos faz olhar para fora de nós mesmos, para aquilo que ainda não possuímos, e acreditamos que, ao conquistar isso, nossa vida será completa. Mas o paradoxo está aí. O desejo nunca é o fim. Ele é apenas uma ilusão que nos prende em um ciclo interminável de busca, porque quando alcançamos o que desejamos, logo surge um novo desejo, e o ciclo continua. E assim, nunca nos sentimos verdadeiramente completos. Nunca encontramos a paz. O desejo nos mantém em um estado constante de insatisfação, nos fazendo acreditar que a felicidade está sempre fora do nosso alcance, na próxima conquista, no próximo desejo realizado. Mas a verdadeira felicidade não está no desejo. A verdadeira felicidade está na habilidade de se soltar, de parar de buscar algo fora de si e de encontrar a paz dentro de si mesmo. É quando paramos de lutar por algo que, de repente, as coisas começam a acontecer de maneira mais natural. O que realmente precisamos é aprender a relaxar, a confiar que o que é nosso está chegando na hora certa. Quando soltamos o desejo e nos abrimos para o que a vida tem a oferecer, começamos a perceber que, na verdade, já temos tudo o que precisamos para ser felizes. A felicidade não é um destino a ser alcançado, mas uma experiência a ser vivida no momento presente. Agora, pense um pouco. O que você tem desejado constantemente, sem nunca se sentir completo? Como seria se, ao invés de lutar para alcançar esse desejo, você se permitisse simplesmente ser, aqui e agora, com o que já tem? E se a verdadeira felicidade não estivesse no próximo desejo realizado, mas na aceitação do que já é? O preço da vontade e da resistência ao fluxo. Há algo profundamente humano em querer controlar nossa vida, em querer impor nossa vontade sobre o que nos acontece. Essa vontade, muitas vezes, parece ser nossa força motriz, nossa energia para seguir em frente. Mas o que acontece quando essa vontade se transforma em resistência? Quando passamos a lutar contra aquilo que a vida nos apresenta, ao invés de nos entregarmos ao seu fluxo natural? O preço dessa resistência é alto, muito mais alto do que podemos imaginar. Ele não está visível no imediato, mas se acumula silenciosamente na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente. A verdadeira força não está na resistência, mas na aceitação. Quando conseguimos nos soltar, quando paramos de lutar contra o que está acontecendo, quando aceitamos o fluxo da vida como ele é, algo mágico acontece. As coisas começam a se mover de maneira mais suave, mais fluida. O caminho começa a se abrir diante de nós, sem esforço, sem luta. A vida se torna uma dança que seguimos com confiança, sem a necessidade de controlar os passos.
E isso não significa que estamos sendo passivos ou que estamos deixando de lutar pelos nossos sonhos. Significa apenas que a luta não precisa ser constante. Significa que podemos trabalhar com a vida, não contra ela. O preço da resistência é o preço da desconexão. Quando nos recusamos a aceitar o fluxo da vida, nos afastamos de nossa verdadeira essência. A resistência cria um abismo entre o que somos e o que a vida quer que sejamos. Ela nos impede de ver as oportunidades que estão ao nosso redor. Ela nos impede de perceber os sinais que o universo está nos enviando. E, ao mesmo tempo, ela nos mantém em um estado de tensão constante, de ansiedade, de sofrimento. Quando resistimos, a vida se torna um campo de batalha. Mas quando aceitamos, a vida se torna um campo de possibilidades. Agora, pense nisso. Onde você está resistindo em sua vida? Onde está colocando toda a sua energia para tentar controlar, para tentar forçar uma situação? O que você perde quando resiste, ao invés de se entregar ao que é? E se ao invés de lutar contra o que está acontecendo, você se permitisse fluir com a vida, confiar no momento presente e aceitar o que ele tem para lhe oferecer? Crenças limitantes como o custo invisível. Dentro de nós, existem crenças que moldam nossa visão do mundo e, consequentemente, nossa realidade. São como lentes distorcidas, que sem que percebamos, alteram tudo o que vemos, tudo o que sentimos, tudo o que vivemos. Muitas dessas crenças não são nossas. Elas foram adquiridas ao longo da vida, impostas por outros ou até mesmo por nossa própria interpretação das experiências que vivemos. O problema dessas crenças limitantes não é apenas que elas nos impedem de viver o que queremos, mas que elas criam um custo invisível que muitas vezes só sentimos depois de algum tempo. Um custo que nos afasta de nossa verdadeira essência, de nosso poder pessoal. Essas crenças não estão apenas na nossa mente. Elas estão em nosso corpo, em nossas células. E cada vez que acreditamos nelas, reforçamos um padrão que vai além do mental. A mudança, então, não é uma questão apenas de pensamento, mas de reprogramação profunda, de uma transformação que acontece a nível celular. Quando começamos a questionar essas crenças e a substituir as que nos limitam por aquelas que nos empoderam, nossa biologia começa a responder. O que antes parecia impossível começa a se tornar realidade. E com isso, o custo invisível das crenças limitantes começa a diminuir, dando lugar à liberdade, à expansão e à verdadeira expressão do nosso ser. Agora, pergunte-se: quais crenças limitantes você tem carregado até hoje? Quais são as histórias que você tem contado a si mesmo sobre o que é possível ou impossível para você? E o que você tem perdido ao acreditar nessas histórias? O preço que você paga por essas crenças não é apenas emocional, mas energético e físico. Mas a boa notícia é que, assim como elas foram criadas, elas também podem ser transformadas. O caminho para a verdadeira liberdade começa com a conscientização. E quando você começa a perceber o poder que tem para mudar suas crenças, a realidade ao seu redor começa a se transformar. O conceito de não fazer sentido como resistência ao fluxo divino, quando a vida se apresenta de uma maneira que não conseguimos compreender, quando as coisas parecem desmoronar ou não se encaixar, somos levados a questionar o propósito por trás dessas experiências. O que acontece quando nos deparamos com situações que não fazem sentido? Quando a dor parece ser insuportável ou a perda irreparável. Nesse momento, nossa tendência é resistir, tentar entender o porquê daquilo, fazer com que as peças se encaixem em um padrão lógico e previsível. Mas, e se o verdadeiro significado não estiver no entendimento, mas na aceitação do que simplesmente é? E se o fato de não fazer sentido for, na verdade, a manifestação do nosso distanciamento do fluxo divino, do plano maior da vida? Gregg Braden fala sobre o campo unificado, essa energia invisível que conecta tudo o que existe e que está sempre em movimento, sempre criando e recriando a realidade. Quando nos desconectamos desse fluxo, quando resistimos àquilo que não conseguimos compreender, começamos a experimentar o caos. Esse caos não é algo a ser temido, mas algo que nos convida a nos render à sabedoria maior que está além da nossa percepção limitada. A resistência ao fluxo divino é o que gera o sentimento de que as coisas não fazem sentido. Mas, na verdade, o que realmente não faz sentido
é tentar controlar o que já está sendo guiado por uma inteligência muito maior do que a nossa mente limitada. Agora, reflita por um momento. O que em sua vida não faz sentido? O que você está tentando entender ou controlar que está além do seu alcance? E se, ao invés de resistir, você permitisse que o não fazer sentido se tornasse uma oportunidade de entrega? O que você ganharia ao confiar que o fluxo da vida, mesmo que pareça caótico ou incompreensível, está guiando você exatamente para onde precisa estar? Por que os milagres não vêm quando queremos? Vivemos em uma sociedade que nos promete resultados rápidos, respostas imediatas e soluções instantâneas. Somos bombardeados com a ideia de que, se apenas pedirmos o suficiente, se tivermos fé o suficiente, os milagres acontecerão. Mas a realidade não é tão simples assim. O conceito de milagre, em sua verdadeira essência, não é um truque rápido que surge apenas porque fazemos um pedido ao universo. É algo mais profundo, mais alinhado com o fluxo natural da vida e com a harmonia entre nossas intenções e a energia do universo. A ideia de que basta pedir para que as coisas se materializem é uma simplificação, uma visão distorcida da lei da atração. Tom Campbell, em suas explorações sobre a realidade simulada e a consciência, fala sobre como somos os criadores de nossa própria experiência, mas que essa criação não acontece de maneira isolada. Estamos constantemente interagindo com o campo quântico, com a energia que permeia o universo, e nossas intenções têm o poder de moldar essa realidade. No entanto, a realidade não é apenas uma questão de vontade, mas de permitir que a energia se organize ao nosso redor de maneira harmoniosa, sem forçar ou exigir um resultado imediato. A verdadeira manifestação ocorre quando estamos em sintonia com o fluxo universal, quando não estamos apenas pedindo, mas permitindo que a vida aconteça de forma orgânica. Agora, pergunte a si mesmo, onde você tem colocado sua expectativa de milagre? O que você tem desejado com tanta pressa, sem perceber que a verdadeira manifestação depende de algo mais profundo? E se, ao invés de esperar por um milagre imediato, você se permitisse confiar que o que você precisa já está a caminho, no seu próprio ritmo, alinhado com o fluxo da vida? O tempo do universo é perfeito, e os milagres chegam exatamente quando somos capazes de recebê-los com o coração aberto e a mente tranquila. A jornada de redescoberta e entrega. A vida, em sua jornada de evolução, nos desafia a entender que, muitas vezes, o verdadeiro caminho não está na luta constante, mas na entrega. Entregar-se não é sinônimo de fraqueza ou de desistir. É, na verdade, um ato de profunda confiança, de rendição ao fluxo maior que nos guia. Ao longo da vida, somos ensinados a buscar, a alcançar, a controlar. Nos tornamos obcecados pelo destino, pela necessidade de chegar a um lugar específico. Mas, no processo, muitas vezes nos esquecemos do mais importante: a jornada. A verdadeira jornada não é sobre onde chegamos, mas sobre o que aprendemos ao longo do caminho, sobre o que nos permitimos ser no momento presente. Quando falamos sobre a jornada de redescoberta, nos referimos à jornada interna, uma jornada de reconexão com nossa essência, com nossa verdadeira natureza. Às vezes, ao longo da vida, nos perdemos de nós mesmos, ao buscar a aprovação externa, ao tentar ser aquilo que achamos que deveríamos ser, ao seguir padrões que não são nossos. A entrega, então, se torna um processo de redescoberta, de volta àquilo que somos por essência. É quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem as máscaras que a vida nos impõe, que começamos a viver de forma autêntica. A entrega é, portanto, a chave para essa redescoberta. Ela nos ajuda a soltar as expectativas, os medos e as crenças que nos mantêm presos e nos permite acessar nosso verdadeiro poder interior. Agora, pense sobre isso. Onde você está se esforçando demais, tentando controlar ou forçar algo a acontecer? O que você estaria ganhando se se permitisse entregar, confiar e seguir a jornada com mais leveza? E ao invés de lutar contra o que aconteceria se você se permitisse ser guiado pela sabedoria maior que está sempre presente ao seu redor? A entrega é, na verdade, a verdadeira liberdade. É a liberdade de viver em harmonia com o universo, em paz consigo mesmo e com tudo o que está por vir, desbloqueando a verdadeira abundância. A abundância
é um conceito muitas vezes mal interpretado. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a associar a abundância com bens materiais, com o acúmulo de riquezas e posses. No entanto, a verdadeira abundância vai muito além disso. Ela não se trata do que possuímos, mas de como nos sentimos em relação à vida. A verdadeira abundância está em nossa capacidade de receber e experimentar a vida de maneira plena, sem restrições, sem medo. Ela é uma energia que flui naturalmente quando estamos alinhados com o que somos, com nossa essência, com o universo. A abundância não é algo que se conquista por esforço ou desejo. Ao contrário, ela é algo que se permite. Quando nos conectamos com nossa verdadeira essência, com nossa alma, começamos a perceber que o universo está em constante fluxo, e esse fluxo está disponível para todos nós, em todos os momentos. O problema é que, muitas vezes, nos fechamos para esse fluxo devido a nossas crenças limitantes, nossos medos e nossas inseguranças. A abundância, muitas vezes, não chega até nós porque não conseguimos recebê-la. Estamos tão focados no que nos falta, no que não temos, que nos fechamos para o que já está disponível. É importante entender que a verdadeira abundância não se limita à esfera material. Ela se reflete em todos os aspectos da nossa vida. Nos relacionamentos, na saúde, na paz interior, no amor. Quando conseguimos alinhar nossas energias com o fluxo universal, começamos a perceber que a abundância já está presente em nossas vidas, muitas vezes de maneiras que não havíamos notado antes. A saúde que temos, as relações que nos apoiam, as pequenas alegrias do dia a dia, tudo isso é parte da abundância. Quando mudamos nossa mentalidade, passamos a ver o mundo com outros olhos, e o que antes parecia escasso começa a se multiplicar diante de nós. Agora pense sobre isso. Onde você tem vivido com a crença de que a abundância é algo escasso ou fora de seu alcance? E se a verdadeira abundância não fosse algo a ser conquistado, mas algo que você já tem direito de receber? O que mudaria em sua vida se você começasse a perceber e a aceitar as abundâncias que já estão presentes, tanto nas pequenas como nas grandes coisas? Quando você se alinha com o fluxo do universo e se permite receber, você desbloqueia um mundo de possibilidades. A abundância, em todas as suas formas, está esperando por você, e ela sempre esteve. A importância de abraçar o caos. A vida, por mais que tentemos entender e controlar, é, em sua essência, um caos ordenado. Às vezes nos vemos imersos em situações que não conseguimos compreender. Momentos em que tudo parece estar desmoronando e nada faz sentido. No entanto, o caos não é o inimigo. Ele é uma parte vital do processo de transformação e evolução. Quando resistimos ao caos, ao que não compreendemos ou ao que não podemos controlar, nos afastamos do nosso poder verdadeiro. O caos não é algo a ser evitado, mas algo a ser abraçado, pois é através dele que a mudança acontece, que novas possibilidades surgem. Ele nos desafia a crescer, a expandir nossas capacidades, a nos reinventar. A cada vez que enfrentamos o caos, temos a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e questionar o que realmente importa, o que somos, o que queremos e como podemos transformar nossa realidade. O caos não nos destrói, ele nos liberta, nos permite ver além das limitações que criamos e nos impulsiona para um novo nível de entendimento e consciência. O caos nos lembra de que não estamos no controle absoluto de tudo. E isso, paradoxalmente, é libertador. Ao reconhecer que a vida não pode ser dominada, que ela se move por suas próprias leis, podemos começar a viver de uma maneira mais fluida, mais alinhada com o que é. O caos não precisa ser aterrorizante. Ele pode ser um campo fértil para a criatividade, para a expressão autêntica, para a manifestação de algo novo. Quando entendemos isso, começamos a ver o caos como um aliado, como uma oportunidade para quebrar velhos padrões e abrir espaço para novas possibilidades. A verdadeira manifestação é invisível e quântica. A manifestação, muitas vezes, é vista como um ato de trazer algo desejado para a realidade, de materializar um sonho ou um objetivo. Mas a verdadeira manifestação vai muito além daquilo que conseguimos ver com os olhos. Ela não se limita à criação de objetos ou circunstâncias tangíveis. A verdadeira manifestação é um processo quântico, invisível,
que acontece em um nível profundo, muitas vezes além da compreensão racional. Ela não se trata de simplesmente pedir algo e esperar que isso se materialize instantaneamente. A manifestação verdadeira é um alinhamento profundo com o campo energético do universo. Um processo sutil que envolve a ressonância entre nossos pensamentos, emoções e a realidade que queremos criar. Neville Goddard, um dos mestres da manifestação, nos ensina que a verdadeira criação começa na nossa imaginação. Ele nos lembra de que somos os criadores da nossa realidade, mas que isso não é um ato simples de querer ou de desejar. A verdadeira manifestação acontece quando conseguimos perceber que a nossa imaginação é a chave para tudo. Quando conseguimos visualizar algo com tanta clareza e emoção, nossa mente e nosso corpo entram em ressonância com essa criação. O que antes parecia um simples desejo começa a se tornar uma realidade vibracional que se conecta com o campo quântico, criando as condições para que ela se manifeste na forma física. O segredo não está apenas no desejo, mas no alinhamento da nossa energia com a energia do universo. O processo de manifestação quântica exige paciência, entrega e fé. Não se trata de um truque ou de um processo linear. A manifestação verdadeira acontece no tempo do universo, não no tempo da mente. E quando nos permitimos ser parte desse processo, quando nos alinhamos com a energia do universo e confiamos que o que precisamos chegará no momento certo, a manifestação se desenrola de forma mais fluida, mais natural. Não há necessidade de pressa, de preocupação ou de controle. A verdadeira manifestação é um fluxo, uma dança entre o que desejamos e o que o universo nos oferece, em perfeita harmonia. O silêncio e a confiança como ferramentas essenciais. Em um mundo onde tudo é barulho, movimento e constante atividade, o silêncio muitas vezes se torna um luxo esquecido. Porém, é no silêncio que encontramos a verdadeira força. Quando nos permitimos silenciar o caos externo e interno, criamos o espaço necessário para ouvir a sabedoria mais profunda que reside dentro de nós. O silêncio não é vazio, ele é pleno, cheio de possibilidades e de conexões. É nele que encontramos a clareza para entender o que realmente importa, onde somos guiados pela confiança e onde podemos ouvir as respostas que tanto buscamos. Quando conseguimos realmente confiar, sem pressa, sem ansiedade, nos colocamos em um estado de alinhamento com a nossa essência mais profunda. O silêncio é uma forma de entrega, de confiança absoluta no que é. Ao confiar, nos libertamos da necessidade de controlar tudo, de saber todas as respostas e começamos a viver com mais fluidez, aceitando que nem tudo precisa ser compreendido para ser vivido plenamente. O silêncio e a confiança nos ensinam que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar paz. A confiança vem da compreensão de que o universo tem um plano maior, e esse plano é sempre em nossa vantagem, mesmo que nem sempre possamos vê-lo de imediato.